Nosso estudo de hoje é a lição 11 do livro Companheiro, tem por título Tensão Emocional. Não raro encontramos aqui e ali os irmãos doentes por desajustes emocionais. Quase sempre não caminham, arrastam-se, não dialogam, cultuam a queixa e a lamentação. E provado está que na Terra a tensão emocional da criatura encarnada se dilata com o tempo. Insegurança, conflito íntimo, frustração, tristeza, desânimo, cólera, inconformidade e apreensão com outros estados negativos da alma espancam sutilmente o corpo físico, abrindo campo a moléstias de etiologia obscura, a força de se repetirem constantemente, dilapidando o cosmo orgânico. Se consegues aceitar a existência de Deus e a prática salutar dessa ou daquela religião em que mais te confortes, preserva-te contra semelhante desequilíbrio. Começa aceitando a própria vida tal qual é, procurando melhorá-la com paciência. Aprende a estimar os outros como se te apresentam, sem exigir-lhe mudanças imediatas. Dedica-te ao trabalho em que te sustente, sem desprezar a pausa de repouso ou entretenimento em que se te restaurem as energias. Serve ao próximo tanto quanto puderes. Detente no lado melhor das situações e das pessoas, esquecendo o que te parece inconveniente ou desagradável. Não carregues ressentimentos. Cultiva a simplicidade, evitando a carga de complicações e de assuntos improdutivos que te furtem a paz. Admite o fracasso por lição proveitosa, quando o fracasso possa surgir. Tempera a conversação com o fermento da esperança e da alegria. Tanto quanto possível, não te faças problema para ninguém, empenhando-te a zelar por ti mesmo. Se amigos te abandonam, busca outros que te consigam compreender com mais segurança. Quando a lembrança do passado não contenha valores reais, ouvida o que já se foi, usando o presente na edificação do futuro melhor. Se o inevitável acontece, aceita corajosamente as provas em vista, na certeza de que todas as criaturas atravessam ocasiões de amargura e lágrimas. Oferece um sorriso de simpatia e bondade, seja quem for. Quanto à morte do corpo, não pense nisso, guardando a convicção de que ninguém existiu no mundo sem necessidade de enfrentá-lo. E trabalhando e servindo sempre, sem esperar outra recompensa que não seja a bênção da paz na consciência própria, nenhuma tensão emocional te criará desencanto ou doença, de vez que, se cumpres o teu dever com sinceridade, quando te falte força, Deus te sustentará, e onde não possas fazer todo o bem que desejas realizar, Deus fará sempre a parte mais importante. Essa é uma lição marcante do Emmanuel, e que a gente vai ter aqui até o cuidado de marcar essa lição com muito carinho, para ela ser explorada com mais calma em outras oportunidades de estudo. Mas o Emmanuel vai tendo a preocupação com o que ele chama de tensão emocional, e que de um tempo para cá, a nossa psicologia, psiquiatria começou a chamar de depressão, de síndrome do pânico, de crise de ansiedade, todos esses tendo diferenças significativas em relação ao outro. A gente tem que pensar no seguinte: enquanto você está com endorfina e noradrenalina baixa, o outro você está com noradrenalina e endorfina alta. Então o remédio até para tomar, com relação a um e outro, são completamente diferentes. Por isso a gente precisa mesmo buscar o auxílio médico profissional quando acontecer alguma coisa, alguns sintomas desse com a gente. Mas o que ele vem chamando de tensão emocional, ele vem mostrar para a gente, em primeiro lugar, o que a Joana de Ângeles, através do Divaldo Pereira Franco, teve o cuidado de mostrar também, principalmente num livro chamado Perturbações Espirituais. Se eu não me engano, é esse o nome do livro. Pode ser que eu esteja equivocado. Que eu me lembro que tem um livro do Manuel Filomeno de Miranda que tem um nome parecido. Mas o que acontece é um livro em que ela vem mostrar que, normalmente, as enfermidades do corpo físico, elas são provocadas por nós, espíritos. Nós estamos usando esse corpo e a gente fica alimentando emoções que, como diz o Emmanuel aqui, ele vem falar assim, que
vou usar a palavra dele, né? Espancando sutilmente o corpo físico. Vai espancando e trazendo moléstias de etiologias obscuras. Aí o que acontece? Você vai tomar um medicamento que vai inibir a endorfina, ou vai estimular a endorfina e a noradrenalina, que eu falei, os dois principais hormônios. Tem outros. E o que acontece? Mas você continua com o mesmo comportamento, agravando cada vez mais, de maneira que a gente vai chegar à conclusão de que não adianta o remédio se você não tiver a evangelioterapia também, não tiver a preocupação com a alma, com o espírito imortal que nós somos. É aquele efeito do estudo que a gente fez há algum tempo atrás sobre o projeto Genoma, o DNA. Né? O que acontece? Começou um estudo para poder descobrir, prever quais são as doenças que você vai desenvolver com o tempo. Olha só que coisa. Então vamos começar a prevenir essas doenças desde cedo, mas de que adianta você prevenir se eu, espírito, continuo agindo de maneira que vai atrair a doença toda de volta? A gente faz sempre uma comparação bem simples e grosseira para a gente poder entender melhor. Adianta a pessoa que está, por exemplo, com pneumonia, ela está tomando bastante remédio, mas está se molhando e abrindo o congelador de porta, sem camisa, para poder pegar alguma coisa no congelador, gente, ela está tomando remédio ao mesmo tempo se bombardeando cada vez mais. E o Emmanuel não só fala sobre isso, mas depois ele vem trazer uma série, um cardápio extenso de situações que vão estar promovendo e te levando para um desses caminhos, ou para crise de ansiedade, ou para síndrome do pânico, ou para depressão. E nos convidando a mudanças de comportamento. É claro, a gente vai ler cada um desses parágrafos e cada um de vocês, assim como eu também aqui, vou me identificar mais com esse ou com aquele. E logo em seguida a gente vai, não, então peraí, eu tenho que buscar uma mudança em cima disso aqui, porque ninguém nasceu para ser infeliz. Então ele vem falar insegurança, conflito íntimo, frustração, tal, tudo bem. Se consegues aceitar a existência de Deus e a prática salutar dessa ou daquela religião, em que mais te reconforte, preserva-te contra semelhante equilíbrio. E muito interessante ele falar dessa ou daquela religião, porque se a gente estiver convivendo com pessoas que não são da mesma religião que a gente, não adianta você buscar levar a pessoa para a sua religião, porque ela não tem afinidade com aquela religião, e aquilo vai mais atrapalhar o tratamento dela do que ajudar. Como a gente teve a oportunidade de visitar pessoas que depois que ficaram enfermas na cama, acamadas, o cônjuge ou o filho, por ser de religião diferente, não deixava mais as pessoas da mesma religião, daquele acamado, visitar a casa. E aí o que acontece? Foi adoecendo cada vez mais, porque não se teve essa preocupação. Ainda é uma coisa muito egoísta, né, dentro de cada um de nós aqui na Terra. Então ele veio falar para a gente, começa aceitando a própria vida como ela é, sem ficar reclamando de nada. Aprende a estimar os outros como se apresentarem sem exigir mudanças dele. Outra coisa, dedica ao trabalho que sustenta a gente, mas quando a gente trabalhar, olha, sem desprezar a pausa de repouso ou de entretenimento. Eu, por exemplo, essa semana me permiti uma pausa de repouso. Estou fazendo uma viagem e estou voltando para trabalhar amanhã já estou de volta para o trabalho, mas esses 3 diazinhos que eu fiquei viajando, como vai dando uma satisfação, e é claro, a gente não larga o estudo, mas foi deixando um pouquinho, a gente precisa desse tipo de pausa, na verdade é a profilaxia mesmo. Depois serve ao próximo tanto quanto puderes, vamos procurar se deter sempre no lado melhor das situações e das pessoas. As pessoas estão inflamadas com suas ideias, não estão conseguindo aceitar as ideias dos outros. Eu, por exemplo, nessa viagem aqui, por 2 vezes agora, eu tive pessoas diferentes quase entrando em conflito porque um não consegue aceitar a ideia do outro e quer impor a ideia para o outro. Para não carregue ressentimentos, cultiva a simplicidade, não vai dar tempo de ler todos eles de novo e vai ficar até cansativo. Mas em algum desses aqui a gente vai se enquadrar. O último deles, quanto à morte do corpo, pessoa que fica preocupada o tempo todo com a morte do corpo. Né? Ele vem falar para a gente, não existe ninguém nesse mundo sem a necessidade de enfrentar a morte um dia. Então, se o inevitável acontece, aceita corajosamente as provas em vista. E aí, se fosse fácil, né, a gente não dá conselho, né, não adianta, tem que ser na hora do vamos ver mesmo.
Fica aí o conselho de Emmanuel para cada um de nós, para que a gente faça o esforço individual, para não deixar que essas crises peguem a gente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.